Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar algo que eu percebi lendo a palavra a respeito de um texto de 1 Coríntios. Já vou ler para você, mas a mensagem basicamente é que o Senhor, Ele não... Quando Ele olha para nós, né, enquanto seus filhos que querem servi-lo, que querem amá-lo, que querem agradá-lo, Ele não olha para nós com a expectativa do quanto a gente pode produzir para Deus, né? Quanto a gente pode entregar, né? Mas sim, Ele tem sobre nós, né, o desejo e também nos capacita para que sejamos fiéis na situação em que a gente está agora, né? Então, a orientação bíblica, isso ao longo de diversos textos, né? Eu vou mostrar um aqui de exemplo, mas está muito mais para a nossa fidelidade ao Senhor como fio condutor da nossa vida cristã do que a nossa produtividade, né? Quantas boas ações a gente consegue entregar para Deus, a gente consegue produzir, né? Não é sobre isso, né? Não é uma competitividade, não é uma empresa, né? Mas sim é um relacionamento de amor baseado na aliança, baseado na fidelidade, né? Baseado em agir segundo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, né? E que frutos o Senhor vai produzir a partir da nossa fidelidade. Isso é departamento dele, né? Mas vamos ao texto, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do seu ministério, né, de pregador da palavra, mas podemos expandir, é claro, né, para a nossa obediência a Deus, de forma geral, né? E você se lembra daquela parábola em que Jesus falou sobre aquela grande propriedade, que havia diversos servos, o Senhor estava fora, né? Os servos não sabiam quando o Senhor iria voltar, e é aprovado pelo Senhor Jesus, aquele servo que, não sabendo quando o Senhor volta, é obediente o tempo todo, né? Quando quer que o Senhor voltasse, ele seria encontrado fiel, né? Seria encontrado em obediência. E o desejo de Deus para nós, né? A vontade do Senhor para nós em relação à nossa obediência na vida cristã, né? Nas nossas dificuldades, nas nossas responsabilidades, é que sejamos fiéis, né? E você se lembra daquele texto também de Marta e Maria, né? As duas irmãs recebendo Jesus em casa. Maria estava produzindo nada em relação a Marta, né? Mas Maria foi aprovada. Maria foi aprovada por estar simplesmente assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, adorando, dando o seu coração para ele. E Marta estava preocupada em servir Jesus, fazer um monte de coisa e produzir um monte de coisa para Jesus, né? Mas Maria foi aprovada por escolher aquilo que era mais importante, né? Isso as próprias palavras de Jesus. Então, essa é a orientação para nós, né? Às vezes, em circunstâncias da vida, a gente não vai conseguir produzir para Deus quanto a gente gostaria. A gente gostaria de salvar tantas pessoas, né, que a gente quer. A gente gostaria de conseguir se envolver em tantos ministérios, né, e fazer coisas grandiosas, né? E a gente muitas vezes se preocupa com o tamanho das coisas, com números, né? E quantos dias na semana eu vou para a igreja, quantos ministérios eu consigo me envolver, né? Quantas pessoas eu consegui salvar e por aí vai. Mas o fato é que o Senhor, ele controla, né, quais circunstâncias ele coloca na nossa vida. E muitas vezes essas próprias circunstâncias que vêm de Deus, né, dificultam, né, exatamente, às vezes, o nosso envolvimento com a igreja, dificultam, né, a gente conseguir entregar, né, mais boas obras para Jesus. A gente está tão ocupado, né, com o nosso trabalho, com a nossa família, com o cuidado da nossa casa, é difícil sobrar tempo para as outras coisas, né? E nós, de forma alguma, estamos entristecendo o Senhor por não produzirmos mais, né? Mas o Senhor se alegra quando, na circunstância em que a gente está agora, na situação em que Deus colocou a gente hoje, com as dificuldades de hoje,
com as limitações de hoje, a gente é fiel a Deus, né? Naquelas pequenas decisões, né? Em como a gente, né, define a nossa postura para lidar com todas as tarefas, as demandas que a gente tem. A gente honra a Deus por ser fiel ali, naquele dia comum, nada extraordinário, né? E, e assim a gente vai servindo ao Senhor, né? E imagine, por exemplo, que um irmão foi preparado pelo Senhor desde a eternidade para ter uma vida totalmente fora dos holofotes, né? E talvez converter uma ou duas pessoas, né? Ser usada para a conversão de uma ou duas pessoas ao longo de sua vida. Imagine outro irmão que foi preparado pelo Senhor para ser um missionário, para ser usado para converter centenas. O irmão não é maior que o outro, né? Mas sim, o Senhor espera a fidelidade, né, de cada um dentro da sua própria situação, né? O reino de Deus não é uma competição, não é uma corrida, né? Mas sim é um reino no qual o Senhor prepara a vida de cada um de seus servos e espera fidelidade, né? Nós adoramos a Deus pela fidelidade e não pelo que a gente consegue produzir e entregar para Deus, né? Esses frutos da obediência estão debaixo do controle de Deus e Ele produz os frutos que Ele quer, no tempo dele, na quantidade dele e para a glória dele. E esse é o nosso descanso. Que Deus te abençoe.